Síntese do profeta Ezequiel, o item 12 do nosso livro, profecia contra os falsos profetas. Estudando Ezequiel, capítulo 12, do versículo 21 ao 28, e capítulo 13, do versículo 1 ao 23. Separei o capítulo 12, versículo 23, que diz: Chegaram os dias e a palavra de toda visão. Enquanto os falsos profetas duvidavam da chegada do dia do juízo, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão, então Deus questiona, o que eles falavam como um ditado, o que eles afirmavam, Deus questiona, e aí Deus questionando coloca uma interrogação, E o comentário prossegue. E também diziam que a profecia demoraria a se cumprir. Diziam: a visão que este vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Vamos lembrar que Ezequiel, ele foi contemporâneo de Jeremias, e ele profetizou principalmente entre o ano 597 e o ano 586. Todo esse período nós vamos ver que ele ainda está profetizando antes do ano 586. Por que o ano 586 é importante para nós? Porque o ano 586 é o ano da destruição de Jerusalém. O ano 597 foi a segunda leva de cativos, quando Ezequiel foi levado cativo. Vamos relembrar que na primeira leva, em 605, Daniel foi levado cativo. Então Ezequiel foi levado cativo em 597 e ele está na Babilônia e recebendo revelações de Deus, os anciãos visitando ele, e pedindo palavra de Deus a ele, e ele vai tendo visões. E ao ouvir essas descrições das revelações que Ezequiel tem, ou em visão, ou uma revelação direta de Deus, eles dizem que essa palavra de Ezequiel não vai se cumprir naqueles dias, que vai se cumprir em tempos distantes. Nós veremos mais à frente que eles explicam por que eles estão dizendo que a profecia vai se cumprir em tempos distantes, porque eles dizem que apesar deles terem pecado, aqueles males não cairiam sobre eles, mas cairiam sobre os filhos deles, ou seja, eles pecam e os filhos que sofrem. Tá bom? E vamos ver esse debate com Deus. E o comentário prossegue. Mas Ezequiel anuncia o fim desses ditados, afirmando que a palavra de Deus não seria retardada, ou seja, realmente Deus falou e aquilo iria se cumprir naqueles dias. Aquela geração estava sofrendo porque eles estão ouvindo a profecia de Ezequiel na Babilônia. Eles estavam sofrendo e o sofrimento iria aumentar, porque a esperança de retornar para Jerusalém seria assim praticamente extinta, porque na verdade Ezequiel vai anunciar que Jerusalém será destruída. Bom, esse é o texto do capítulo 12, do versículo 23, 22 e 27. Agora vamos para o capítulo 13, capítulo seguinte, se você puder abrir a sua Bíblia. O versículo 3 do capítulo 13 diz o seguinte: assim diz o Senhor Jeová. Lembrando que Senhor, com a primeira maiúscula e restante minúsculas, no hebraico está escrito Adonai, e Jeová, aquela transliteração que seria melhor transliterar como Yahvé. Então assim diz Adonai e Yahvé: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e coisas que não viram. Vamos lembrar que Ezequiel está cativo, e lá também tem falsos profetas. Jeremias está na terra de Canaã, profetizando, eles são contemporâneos, estão profetizando ao mesmo tempo, e Jeremias está sofrendo com falsos profetas em Canaã, e Ezequiel também sofrendo com falsos profetas, só que lá na Babilônia. Versículo 4: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Ou seja, estavam prejudicando o Israel. O trabalho deles era de destruição. As raposas, elas, claro, têm que sobreviver, alimentar os seus filhotes,
mas elas vivem de destruir, de comer ovos, né, de outras espécies, principalmente de pássaros. O trabalho deles é destruir. O versículo 5: não subistes as brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia de Yahvé. Vêem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: Yahvé disse, quando Yahvé os não enviou. Ou seja, estão afirmando, usando essa expressão, assim diz Yahvé, assim diz o Senhor, nas nossas traduções. Era a expressão padrão que os profetas usavam quando eles iriam iniciar uma palavra que Deus havia lhes dado. Só que Deus não havia lhes dado palavra nenhuma. O versículo 7: não vedes visão de vaidade e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis, Yahvé diz, sendo que eu tal não falei? Então Deus está anunciando, olha, existe falso profeta entre vocês. Se o propósito, irmãos, do cativeiro era corrigir, converter, mudar as atitudes de Israel, isso não estava acontecendo, porque mesmo lá cativo, diante de todo aquele sofrimento, era para eles aprenderem e mudarem de vida. Bom, qual a lição disso para nós, né? Todos os homens erram, com exceção de Jesus. Todos os homens na história da humanidade erraram em algum momento na sua vida. Mas o diferencial, irmãos, é exatamente quando você erra e qual atitude você vai ter diante do erro. Você vai se corrigir, voltar atrás, reconhecer, baixar a cabeça e estudar, né, a vontade de Deus para a tua vida, ou você vai começar a manipular tudo para tentar uma solução própria e não a solução de Deus. Era isso que os falsos profetas estavam fazendo, né? Enquanto Ezequiel e Jeremias estão profetizando, um em Canaã, outro na Babilônia, ambos estão anunciando que os falsos profetas estão atrapalhando a obra. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 6, vamos lembrar que Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. Um está profetizando na terra de Canaã, Deus deixou um representante na terra de Canaã e enviou 2 grandes representantes para a Babilônia. Daniel, que estava entre os nobres lá no palácio, e Ezequiel, que estava entre os pobres, tá bom? E em Jeremias, capítulo 6, versículo 14, ele diz: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo, paz, paz, quando não há paz, né? Então, eles anunciavam que a paz tinha chegado. 597, houve uma leva de cativos e os falsos profetas estão anunciando, olha, agora acabou o problema, agora nós teremos paz. E Deus está anunciando que eles não teriam paz, que esse, infelizmente, era um sofrimento que ele iria aumentar, né? E aqui, continuando em Ezequiel capítulo 13, ele diz, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e um edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal não adubada. Ou seja, botava alguma coisa na casa para dar uma aparência boa, mas não era, na verdade, algo seguro, algo permanente, algo que, caindo uma chuva, todo aquele reboco colocado iria cair. Era algo como um sepulcro caiado. Quando Jesus Cristo fala que os fariseus, os judeus que viviam, né, de maneira falsa diante de Deus, eram sepulcros caiados. Por quê? Porque eles pegavam um sepulcro, colocavam um corpo lá dentro, que iria cheirar mal, iria apodrecer. E por fora, aquele sepulcro, eles botavam cal, pintavam ele de branco, todo bonitinho. Mas por dentro, ele estava podre. E Jesus usa isso para falar do povo de Israel naqueles dias. Nos dias de Ezequiel, 600 anos antes de Jesus, a situação era a mesma. Eram sepulcros caiados e tinham soluções que eram humanas, mas não soluções divinas.
Ainda em Ezequiel capítulo 13, a situação vai piorar, porque além deles profetizarem falsamente, eles vão aderir aos feitiços babilônios. Vamos ler Ezequiel 13, 18, que diz: e diz, assim diz o Senhor Jeová, ou assim diz Adonai Yahvé, ai das que cosem almofada, as mulheres faziam, né? Que cosem almofadas para todos os sovacos. Aqui, às vezes a tradução do hebraico é complicada para nós, né? Pode ser almofada, mas a tradução aqui poderia ser faixas para as articulações. Então eles usavam normalmente nos pulsos, tá bom? Ou nos joelhos, mas principalmente no pulso, né? Tipo pulseiras de sorte, pulseiras de proteção, né? Queria evitar que eles sofressem. Estão no cativeiro babilônio e estão aderindo ao paganismo babilônio para se livrar do sofrimento. Então esse texto poderia ser lido assim: e diz, assim diz Adonai Yahvé, ai das que cosem faixas para as articulações e que fazem travesseiros para a cabeça. Também aqui, travesseiros para a cabeça, poderia ser traduzido como véu para a cabeça. Então eles botavam alguma proteção no pulso e também uma espécie de véu, né, um pano que ele cobria normalmente o corpo todo, né, para dizer que eles estavam protegidos, tá ok? Então, e que fazem travesseiro para a cabeça ou que fazem véu para a cabeça de toda a estátua, para caçarem as almas, né? Aqui também poderia ser traduzido como proteger as almas. Então, aqueles israelitas que estavam cativos na Babilônia, eles diziam: olha, nós estamos agora fazendo uma proteção para você não sofrer aqui na Babilônia. Essa era uma prática da Babilônia, dos feiticeiros babilônios. Novamente, os israelitas, em vez de se converterem ao Senhor, eles estão adotando as práticas babilônias, tá bom? Então, eles faziam aquilo para proteger as almas. Porventura, caçareis ou protegereis as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Então Deus está indagando, questionando. Vocês têm como proteger o povo? Né? Vocês estão aqui cativos na Babilônia. Eu exerci juízo sobre vocês. O profeta está anunciando que eu exerci juízo sobre vocês e que eu vou exercer ainda mais. E vocês querem o quê? Se proteger. O que parece é que eles diziam: olha, com esses recursos da Babilônia, nós vamos nos proteger do juízo de Deus. Vou reler esse versículo com uma tradução mais clara para vocês. Então ficaria assim, ó: e diz, assim diz Adonai Yahvé, ai das que cosem faixas para as articulações e que fazem véu para a cabeça de toda estátua, para proteger as almas. Porventura, protegereis as almas do meu povo e guardareis vivas as almas para vós? Então Deus está dizendo: vocês não têm como proteger essas almas, vocês não têm como se proteger, principalmente porque se proteger significava o quê? Significava se livrar do juízo de Deus. Ou seja, isso demonstra que, além do erro que todo ser humano está sujeito a cometer, eles eram de uma ignorância espiritual muito grande, porque eles acreditavam que eles poderiam se proteger de Deus. Existe uma parte histórica que é importante vocês estudarem, porque a Babilônia ela é tão importante na história do paganismo a ponto de a Igreja Católica no Apocalipse ser chamada de Babilônia Apocalíptica. Porque a Babilônia é a descrição que nós temos na Bíblia e na história, o primeiro povo ou o primeiro grupo de pessoas que acreditou que eles poderiam desafiar a Deus. Eles poderiam desafiar e ficar sem juízo, porque segundo a história, Semíramis, ela falou isso para os babilônios. Quando seu filho Nimrod morreu, ela falou: olha, Nimrod, na verdade, ele foi vingar os nossos antepassados que Deus matou no dilúvio. Ou seja, ela estava ensinando que tinha como desafiar Deus, como se vingar de Deus, como punir Deus. E aqui eles estão seguindo esse pensamento,
dizendo que eles podem se proteger de Deus, né? E criando exatamente fazendo uso desses recursos babilônios. Aí veja também o versículo 19 do capítulo 13, que diz o seguinte: Deus já disse que eles não tinham como proteger, né? Ele diz: vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que haviam de morrer, e para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao povo que escuta a mentira. Esse versículo é bom nós andarmos com bastante detalhe nele, porque senão nós interpretamos de maneira errada. O que Deus está dizendo, né? Vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, ou seja, para ganhar alguma coisa. Os feiticeiros estavam inventando esses feitiços e cobravam, né, para fazer esse feitiço para a pessoa. Olha, eu vou botar uma faixa aí no seu pulso, botar um véu sobre você e você vai estar protegido, a sua alma vai estar protegida. É mais ou menos o que usam hoje, né? Seu corpo fechado, ou seja, os israelitas estavam adotando aquela feitiçaria babilônica. Prosseguindo, veja, para matardes as almas que não haviam de morrer. O que é isso? Aqui o termo morrer certamente está no sentido, vamos dizer, simbólico, tá bom? Matardes as almas que não haviam de morrer. Aqui seria morte espiritual. Aqueles que foram cativos para a Babilônia, mas não morreriam espiritualmente, como Ezequiel, ele foi cativo não pelo seu pecado, mas pelo pecado do povo. Ele ficaria vivo espiritualmente. Junto com Ezequiel haviam muitos, tá bom? Tinha Daniel, seus 3 amigos, e haviam muitos. Mas esses israelitas pagãos, que estão se paganizando ainda mais, né? Eles estão matando espiritualmente. Por isso, para matardes as almas que não haviam de morrer. E veja a segunda parte. E para guardardes vivas as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Ou seja, aqueles que estavam, né, até para serem punidos mesmo, estavam afastados de Deus, eles diziam que elas estavam vivas, protegidas, guardadas. Realmente é um péssimo exemplo. Agora, o versículos 20 e 21, eu vou ler em uma outra tradução, que é a tradução King James, exatamente para vocês verem a diferença da tradução de vocês em relação a essas faixas para proteção, esse véu para proteção. Na tradução King James diz assim: por isso, assim diz Adonai El, aqui estou contra as faixas com que capturais as pessoas como se fossem pássaros. Então Deus está dizendo o seguinte: essas faixas que eles colocavam do pulso, tá bom? Acabava por capturar aquele israelita, prender aquele israelita ao paganismo. E Deus diz: eu arrancarei as faixas de vossos braços e libertarei as pessoas que tentais capturar, caçando-as como se fossem pássaros. Vou rasgar vossos véus e libertar meu povo de vossa mão, e eles não serão mais presa em vossas mãos. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Então, esse cativeiro babilônico, toda essa situação deles, na verdade, nós vemos que era necessário. Né? Era necessário realmente eles ficarem na Babilônia por 70 anos. Eles estavam na Babilônia, se nós formos contar do ano 605 até o ano 597, já eram 8 anos. E nós veremos que essa profecia de Ezequiel, ela ocorre próximo do ano 590. Ou seja, eram 15 anos de cativeiro e eles estavam, na verdade, piorando. Eles não estavam aprendendo a temer a Deus.